Meu tema nesta manhã é retornando ao caminho das veredas antigas, através do caminho da autoridade e da obediência. Assunto difícil de se viver na prática, mas é preciso, e você vai saber por quê. Que são veredas antigas? Já se foi falado muito aqui, né? Veredas antigas são os caminhos de Deus, os caminhos que Ele estabeleceu com finalidade de conduzir o homem, de nos conduzir à plena vida, a uma vida abundante, não a caminhos de morte. E eu quero dizer para você que acerca dessas veredas, desses caminhos, tudo começou já na eternidade, antes do homem ser criado. Sabe por que começou lá? Porque Satanás foi posto para fora do céu, porque ele desviou da vereda correta. Ele procurou o seu próprio caminho, querer estar acima da autoridade de Deus. Mas nesta manhã eu quero começar do Éden, com a criação do homem. Deus, ao criar o homem, Ele revelou-se ao homem como autoridade máxima, estabelecendo para o homem, o caminho que esse homem deveria seguir, mostrando para ele quais seriam os limites que ele deveria ter, na vida dele. Para quê? Para que ele pudesse gozar de paz naquele jardim. E que caminho foi esse que Deus estabeleceu? O caminho do reconhecimento da autoridade e da obediência. Lá em Gênesis 2, capítulo 16 a 17, diz assim, e o Senhor Deus me deu essa ordem. Quem dá ordem é a autoridade. De toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Olha o limite. Olha ele estabelecendo o caminho. Tudo isso daqui tinha listo, porém isso daqui não. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha a consequência do desvio de caminho. Deus estabeleceu um caminho bom. Deus só estabelece um caminho bom. Você está hoje aqui, eu estou hoje aqui, porque Adão e Eva desviaram-se do caminho certo. E nós estamos aqui por consequência, pagando o erro deles. Irmãos, por causa dessa desobediência, o homem perdeu a sua vida plena, a sua vida de intimidade com Deus. Deus andava com Adão, caminhava no jardim, e por causa desse desvio que eu falei que nós estamos pagando, está lá em Romanos 3:23, quando diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só o que é uma consequência de um desvio de caminho. Isso no Éden. O tempo passa. Com o passar do tempo, Deus escolheu um povo para ele. O povo de Israel. E agora, quando Deus não mais se relacionava com o homem de forma direta, face a face, Deus escolheu um homem chamado Moisés para ser o quê? Para ser o representante da autoridade dele no meio do seu povo. Para ser representante da autoridade dele, de Deus. E chamando Moisés, estabelece para Moisés
caminhos, veredas, por meio de instruções, mandamentos, para que ele pudesse caminhar, porque ele não estava isento de nenhum tipo de problema, e também conduzir todo o seu povo a uma terra de paz, porque esse povo foi retirado de um cativeiro, onde sofria por causa do primeiro desvio. Lá em Êxodo 15, versículo 26, diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te salva. Está vendo só? Olha o caminho. Se ouvires atento a voz do Senhor, vocês estão ouvindo, 4 dias aqui ouvindo. Se fizeres o que é reto, se sair daqui hoje, procurando viver e praticar aquilo que vocês têm ouvido, se vocês derem ouvido a quem está ministrando, porque são autoridades representativas de Deus aqui na terra, como Moisés foi. E aí ele diz, se você fizer isso, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quantos problemas você, eu, todos nós temos passado por não reconhecer os caminhos corretos que Deus tem para nós. Irmãos, lendo a história, nós vemos que aquele povo escolheu um outro caminho, o caminho da desobediência a Deus na vida de Moisés, na autoridade de Deus representada na vida de Moisés, com relação às coisas que Deus tinha estabelecido. Não farás para ti imagem de escultura. Daqui a pouco aquele povo está lá fazendo um bezerro de ouro, e assim vai, e a história. E como consequência dessa desobediência, desse desvio de caminho que Deus tinha estabelecido para eles, toda aquela geração ficou pelo deserto, morreu. O tempo passa, e encontramos a segunda geração daquele povo, Israel, aqueles que tinham nascido, que cresceram. E essa segunda geração, também não muito diferente da primeira, também se desvia das veredas estabelecidas para os seus antepassados. E mais uma vez, Deus levanta uma autoridade para representá-lo, o profeta Jeremias. E dá a esse profeta a missão de exortar aquele povo para retornar às veredas antigas, aos caminhos que ele tinha estabelecido para eles, porque eles estavam trilhando caminhos errados e consequências de morte viriam também sobre eles. E aqui eu quero ler alguns versículos de Jeremias. Queria apenas que você acompanhasse, porque eu peguei versículos intercalados, e bastaria só ler isso daqui, não precisaria dizer mais nada. Mas ouça atentamente. Jeremias dizendo: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, fidelidade, quando eras jovem, quando tinham acabado de nascer na juventude, incontaminados com a miséria dos seus antepassados. 2:2. E do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel, a casa de Israel.
Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O afastamento de Deus é um desvio de caminho. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Deus cumpre uma promessa, leva o povo para uma terra boa. E isso acontece muito na vida da gente, quando estamos, às vezes, na pior. É o que foi falado ontem aqui, corremos para a oração, né? Andamos direitinho, porque estamos passando por problema, precisamos, parece que acertar, né? Para Deus olhar e ter misericórdia. Mas na hora que as coisas melhoram, a gente mete a mão pelos pés. É o que o povo fez, entra na terra, mas depois começa a se desviar. O versículo 12 do capítulo 3 diz: vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte, e disse: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Olha só, volta. Se você voltar, o que ele diz aqui? Eu não manterei a minha ira. Você pode estar na desgraça do pecado que você tiver, mas se você se arrepender e voltar, Deus te perdoa. Ele restaura a sua vida, Ele te dá vida nova. O versículo 14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Se você se desvia do caminho do Senhor, você é um rebelde. É rebeldia ir contra uma norma estabelecida por Deus. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Se na igreja de Vitória esses presbíteros não estiver prestando para ensinar a palavra real, verdadeira para vocês, a sã doutrina, pode ter certeza que Deus vai acabar com eles e vai botar outros. Pode ter certeza, porque Deus cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. E não vai ser o homem que vai atrapalhar, não. No capítulo 6:8 diz: aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Versículo 10: a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Quantas vezes a gente fala, está entrando por aqui, saindo por aqui, parece que não está gostando, não gosta. Versículo 11: pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de o conter. Olha só a misericórdia dele. Você está vivo ainda, se você estiver na miséria aí, por causa da misericórdia dele, porque está contendo, porque está esperando você tomar posição. Deus é misericordioso. Derramá-la-ei sobre as crianças, olha só, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito, o velho sem forças e vigor. Não tem para ninguém, até coitado, pobre de uma criança que não tem nem às vezes a idade da razão, vai pagar o pato por causa da desobediência. Curam-se, aqui, versículo 13, capítulo 6, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ultimamente, rapaz, coisa que tem me preocupado no meu coração é isso aqui.
curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A igreja tem um governo, coisas andam acontecendo, muitas vezes chegam aos ouvidos, nós sabemos, presbíteros, nós temos que trabalhar. É o que o irmão Valdir falava, você está aí para ser queimado. Não adianta vir para cá para querer falar bonitinho, para ser bonzinho para todo mundo. Não adianta. Não adianta dizer que está tudo bem, quando às vezes tem problema, a gente sabe que tem problema. Tem que tocar na ferida. Ou acerta ou desanda de uma vez. A igreja de Deus, o problema é dele. Cabe a mim fazer o meu papel e o dele fazer o dele. Eu não posso me omitir, porque ele vai cobrar de mim. O versículo 15 diz: serão envergonhados porque cometem, olha só, serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aqui não tem ninguém livre de nada, não. Não é porque é presbítero que está fora de problema, não. E a Bíblia diz que são esses que vão prestar conta do rebanho. Possamos abrir os olhos, sair da nossa comodidade, na zona de conforto, se preocupar menos com a vida secular e mais com o povo de Deus. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Ao espírito rebelde. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, as minhas veredas, os meus caminhos. E se você continuar lendo a história, você vai ver a consequência disso, a destruição do templo de Jerusalém, o cativeiro babilônico e o sofrimento do povo. O tempo passa, e com o passar do tempo as coisas se modernizam, porque a própria Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. O problema dessa modernização é que as pessoas costumam olhar para trás e achar alguns princípios de Deus que são imutáveis, que não mudam, caminhos que Ele estabeleceu, que não podem ser mudados. E essas pessoas, às vezes por causa da modernidade, acham que isso daí já é coisa ultrapassada, antiga, antiquada, E aí mudam de direção. Em vez de caminhar por esses caminhos antigos, começam a tomar novos rumos, doutrinas, uma série de coisas, esquecendo do que Jesus diz lá em Mateus 24, no versículo 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como exemplo aqui, muitas coisas, mas eu gosto muito de pegar esses exemplozinhos aqui. Deus estabeleceu princípios morais e de decência. Se vocês assistirem filmes antigos, vocês vão ver uma mulher na praia de roupa do pescoço até quase o joelho. Com o passar do tempo, a modernização, hoje o que você encontra na praia? Fio dental. Você olha assim, você vê
tá durinho, tá molinho, tem uns que não tem nem vergonha, que tá cheio de celulite, mas tá lá. Mas o detalhe é o seguinte, que com o passar do tempo a coisa ficou tão natural, escandaloso foi lá atrás, quando aquele que usava quase que uma roupa inteira para tomar banho começou a diminuir um pouquinho, aquilo chamava atenção. Mas hoje em dia o troço é tão banalizado que você vai à praia e vê todo mundo de fio dental, você já não se escandaliza, você já acha normal, e daqui a pouco você mesmo já está com fio dental lá, porque todo mundo usa. O que tem a ver? Todo mundo usa. Qual o problema? O problema é que nós não somos todo mundo. Nós somos um povo peculiar de Deus. Aí está o problema. Qual o problema da mocinha de 15 anos, 14, 13? Ou qualquer um que não tem a mínima condição de casar, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada. O cara não tem emprego, não tem dinheiro, não tem profissão, não tem uma casa para dar. Para que namorar? Para quê? Irmãos, talvez você possa dizer assim, Júlio está falando isso porque as 3 filhas dele não namoram. Mas o dia que elas arrumaram o namorado, eu digo para vocês, está errado. Não sigam o exemplo dela. Eu não vou proibir porque já são de maior. Já ensinei o que eu tinha que ensinar, estou ensinando. E estou orando para que Deus arrume isso no tempo certo. Eu estou achando até que vai parecer que vai acontecer isso, porque eu não sei as minhas reações em casa. Eu tenho medo de mim. Um tempo atrás um rapazinho foi lá levar um caderninho para uma das minhas filhas, as 2 maiores, né? E aí rapaz entrou, ficou lá na varanda conversando com ela, e eu estava vendo televisão, desliguei a televisão, fui para trás da porta, quando eu ouvi, fiquei agoniado, porque não sabia o que eles estavam falando. Liguei para minha mulher no serviço, amor, pelo amor de Deus, vem embora, porque tem um cara aqui conversando. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu não estou preparado. Ainda bem que a Bíblia diz, né, que Deus não nos prova além do que pode suportar, né? Mas essa é a realidade, irmãos. Para que você está namorando? Para beijar, para se esfregar, para quê? Ah, não, estou namorando para conhecer uma patatinca. Você vai conhecer mesmo depois que você casar. Conhecer, você conhece aí. Daqui mais um pouquinho, estão aí por aí transando. Por que tem a ver? Todo mundo transa. Poxa, é uma questão natural. Transar não tira pedaço de ninguém. Mas essas que são as veredas antigas? Não. Essas são as veredas do diabo, para destruir a sua vida. E é por isso que volta e meia você vê casamentos desfeitos com 1 mês, 2, meninas solteiras grávidas, meninas com filhos dando para os outros cuidar porque não tem condição de cuidar do filho, e vai embora. Irmãos, tenhamos em mente, o que nos faz andar pelos caminhos de Deus é a prática da palavra dele em obediência e submissão à autoridade dele. Se você é filho de Deus, se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, se você tem um mínimo de conhecimento do que Deus representa para a sua vida, você tem que atentar para essas coisas. Você pode até encarar muita luta, porque é natural no ser humano, as nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos, mas você tem que lutar com Deus por isso. Andar nesses caminhos, irmãos, é pecado. Os caminhos da insubmissão são caminhos de pecado. E você pode ter certeza que isso só conduz você à ruína e à morte. Foi o que ocorreu com a primeira geração de Israel. Foi o que ocorreu com a segunda geração, porque criticaram Deus. E aí eu pergunto a você nessa manhã: você tem obedecido e se submetido à autoridade de Deus? Você tem? Qual é o caminho que você tem trilhado?
Pensa. Aliás, não precisa nem pensar muito, que você sabe muito bem. São caminhos que estão te levando a uma verdadeira vida ou estão te levando aí correndo risco de morte, de muitos problemas? Olha só, Provérbios 14, 12 é um versículo que todo mundo acha que sabe de qual é salteado, mas olha a profundidade desse versículo. Há caminho que parece, ou há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele, ao fim dele, está em caminhos de morte. Irmãos, cuidado com as suas conclusões, cuidado com os seus achômetros, cuidado com os seus muitos estudos profundos para descobrir por que a roda é redonda. Cuidado, porque isso pode te levar a você se enrolar na palavra de Deus. Eu lembrei aqui, quando eu estava fazendo o Celso. Celso ficou numa alegria, numa felicidade. Você está a ver os olhos dele. Eu vi no dia que ele falou isso aqui. Ele falou assim: como Deus é bom. Mas Ele é muito bom. Olha o que Ele fez para a gente. Uma cervejinha sem álcool. Celso ficou vidrado e disparou a tomar a cervejinha sem álcool. Ele tomava assim: papai, fez para mim. Olha, eu nunca tomei, não quero tomar. Eu tenho um suco muito gostoso para beber. Mas eu quero dizer o seguinte: os que entendem bem de bebida dizem que o bom mesmo é com álcool. Agora eu pergunto a você: por que lança-se uma cerveja sem álcool? Será que você pode arrumar argumentos, você pode arrumar muito, mas será que não é uma estratégiazinha do diabo? Pensa. Você enche sua geladeirazinha de cervejinha sem álcool, seu filho está lá olhando. Todo dia você toma uma cervejinha sem álcool. Ah, filho, isso aqui tem problema? É sem álcool. Um dia seu filho cresce. Hoje ele está no domínio seu, mas amanhã ele vai para a rua, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai para a faculdade. Amanhã, na hora que ele estiver lá no bar, na lanchonete, com os colegas, e que o cara lá dá cerveja, e ele pega assim: você tem cerveja sem álcool? Aí todo mundo ri da cara dele, gozar da cara dele. Que é isso, rapaz? Toma só um pouquinho para você experimentar. E daqui a pouco ele toma. E daqui a pouco, meu filho, só Deus sabe onde vai dar isso. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Para que você tem que ficar tomando cervejinha? Vai tomar suco, tem tanta fruta para fazer suco. Rapaz, o diabo é terrível. E o problema de tudo é que você, como crente, ainda acha que você está certo. Será que a sua fissura por isso já não é uma herança hereditária, uma herança dos seus antepassados? Irmãos, cuidado com as consequências da desobediência à palavra. A Bíblia diz lá: não olhe para o vinho quando ele soa no copo. Os médicos hoje, a ciência hoje, ou o diabo na ciência, sei lá, tomar um copinho de vinho é bom para o coração, tacinha. Eu só vou morrer com 50, com 60, com 70, o problema é de Deus. Se disser que eu tenho que tomar vinho para poder viver mais 10 anos, para que eu quero? Deixa eu ir para o céu, melhor. O fato é que a Bíblia diz para você não olhar. A Bíblia diz que é para você não olhar. Cuidado, irmão. Fuja. Pensa nisso. Ore por isso. Cuidado, que você pode estar sendo vítima do seu próprio entendimento. Romanos 6:23, irmãos, diz que o salário do pecado
é a morte. Quando nós entramos por caminhos tortuosos, você pode adquirir um salário desse daí. Seja morte física mesmo, ou seja sua morte nessa terra vivendo como um marimbondo aí. Marimbondo não, um moribundo. Eu vi tanto marimbondo voando aqui, ó. Marcos 14:38 diz assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, mesmo sendo você um crente fiel, dedicado, se você não estiver atento, você vai estar sujeito a cair, vai estar sujeito a desviar os caminhos do Senhor, a tomar caminhos diferentes, caminhos estranhos, por causa da sua natureza contaminada, por causa do pecado. E é por isso que Jesus diz: vigiai e orai, vigiai e orai. Você tem que orar, você tem que vigiar. Não é à toa que Jesus fala isso. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 7, ele nos mostra sobre isso daí. Quando ele diz que na igreja de Corinto havia imoralidade tal, que nem mesmo acontecia entre os gentios, que era o quê? Irmão, que se atrevia, né, que possuía a mulher do pai. E esse possuir aqui não é o que o Rogério falou ontem, de propriedade, de posse. Esse possuir aqui é que ele transava com a mulher do pai, as escondidinhas, claro. Qual foi a consequência desse pecado? O que Paulo falou? Paulo simplesmente sentenciou aqueles que tinham cometido essa barbaridade, né, a ser entregue a Satanás, para que fosse destruído o corpo dele, para que o espírito dele pudesse ser salvo no dia do Senhor. Olha só, o que isso aqui quer dizer para a gente? Irmãos, o verdadeiro crente, ele não perde salvação, não. Mas aquele que é um crente, mas em função de andar por esses caminhos tortos, né, como isso aqui estava fazendo, ele pode ter os seus dias abreviados por causa dessa conduta errada. Pode ter os seus dias abreviados. Eu sou um crente, tenho certeza absoluta, com todos os meus problemas. A hora que eu bater a biela, eu estou lá. Mas eu não estou livre de causar escândalo, eu não estou livre de começar a fazer besteira, porque eu não estou livre. É só a misericórdia de Deus, é só a atitude que eu tenho que ter, de tomar cada dia. Agora, se um dia eu entrar por esses caminhos, Deus pode me abreviar. Ele não diz lá, seria melhor amarrar uma pedra, né, ao nó do pescoço da pessoa e jogar nas profundezas do mar, do que escandalizar a um dos seus pequeninos? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que eu não queria falar. Eu pensei, eu orei, porque infelizmente às vezes a gente trata de algumas coisas, mas a gente tem que ficar cuidado, porque eu posso, em vez de tomar uma direção, tomar outra. Mas eu só vou fazer um comentário, porque eu ouvi o pai do Ronaldo, pai do Saulo, dando aquela palavra para a gente. Quando ele disse que todo dia ele levava o Saulo para o médico. Da semana, né? Toda semana. Mas naquela semana, exatamente naquele dia, que ele resolveu não levar. E aconteceu o que aconteceu. Quando ele falou aquilo,
Eu parei, eu lembrei da minha vida com minhas filhas. Eu carrego elas quase que há 20 anos, porque a maior agora já está com as próprias pernas, a outra também, se vira sozinha de carro. Mas até pouco tempo atrás eu carreguei, e o meu pensamento era sempre esse: se eu posso levar, por que não levar? Vamos lá, que eu não leve. Acontece um problema, o que vai dar na minha cabeça? Eu vou pirar. E quando eu ouvi Ronaldo falando aquilo, sorrindo, em paz, eu falei assim: gente, que loucura. Mas, se você percebeu o que ele falou, o que ele estava dizendo? Meu filho tinha problemas. Ronaldo conhecia o filho dele. Ronaldo orou muito pelo filho dele. O filho dele se desviou. Você imagina o coração do pai e da mãe. E quando aquele filho retorna, que parece que uma semana antes é dito, eu conversei com o chamado pastor do Ronaldo, não se posicionou domingo, essa semana já vimos nele algo diferente, entendeu? Então, quando o Ronaldo viu o filho daquele jeito e viu, partiu, ele falou lá: Deus o levou. E se ele continuasse aqui, que poderia? Ronaldo sabia o que estava falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente é muito levado pela emoção. Chora porque perdemos o Saulo, aquele negócio. Mas eu queria que você pensasse um pouco mais profundo. Eu não vou emitir julgamento aqui de ninguém, mas eu quero dizer o seguinte: o Saulo desviou-se de caminhos. Todos vocês sabem disso, isso não é novidade. O Saulo convivia no meio de um povo de dura cerviz, um povo terrível, companhias terríveis. Quais são as suas companhias? Uma coisa é aqui dentro, outra coisa é lá fora. Você que ouve uma coisa, quando chega lá fora, os urubus, os demônios em cima de você, eu sempre digo: subo eu aqui em cima, chamo ele e manda a gente fazer uma quedinha de braço, um puxando o outro. Eu vou conseguir botar o ele aqui em cima ou ele vai me botar embaixo? É muito mais certo de jogar para baixo, é óbvio. Assim são as coisas, a luta espiritual. Por que o Saulo às vezes chorava? Ele falava: eu quero essa vida, mas ele tinha lutas. E tanto é que foi-lhe dito por quem é muito próximo dele, que quando essa pessoa ligou para ele: Saulo, volta para os caminhos de Deus, volta para as veredas antigas, de onde você nunca deveria ter saído. Ele falou assim: eu vou voltar, mas a única coisa que eu peço a Deus é que o dia que eu voltar, Ele me leve, porque a área em que eu vivo é muito difícil. Parece que Deus respondeu a oração dele. Não estou dizendo que foi isso, mas eu só queria que vocês entendessem isso, olhassem por esse ângulo, para você olhar para a sua vida, jovem, velho. Faça uma reflexão rápida da sua vida. Faz como o salmista fez. Davi: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim caminhos maus, e guia-me pelo caminho reto, pelas veredas corretas. Será que os seus caminhos têm sido os caminhos do Senhor? Jesus tem sido o Senhor da sua vida, o possuidor da sua vida, que o Rogério falou ontem. A autoridade de Deus tem sido manifesta na sua vida, porque a gente só reconhece, a gente só vê a autoridade quando você vê o subordinado. Se você não é subordinado, você não tem autoridade sobre você. Seus caminhos estão te levando aonde? Paulo, em
1 Coríntios 4, 16 a 17, ele diz assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Você tem pessoas idôneas aqui que vocês podem imitar. Primeiro é imitar a Cristo. Paulo disse: ele é meu imitador, por quê? Porque ele era de Cristo. Imite a mim naquilo que é de Cristo. Os irmãos, quantos irmãos tem aqui idôneos? Procure se espelhar e ser melhor. E nesta manhã aqui, como Timóteo, eu também estou revestido de autoridade para ensinar e para dizer a vocês que porventura estão aí trilhando essas veredas tortuosas, a retornar nesse caminho, a pensar nisso, a meditar nisso e sair daqui numa disposição: eu quero os caminhos do Senhor, e eu quero deixar aqui duas coisinhas. São dois princípios que regem o mundo, dois princípios que governam o mundo. E que você, enquanto eu estiver falando, que você possa pensar qual é o princípio em que você está debaixo dele. Um é o princípio da autoridade. Que é a autoridade? A palavra autoridade, o grego, professor de grego, não sei se é exousia, sei lá, depois você fala para o pessoal. Eu sei que quando eu fiz grego, eu não voltei, eu, Celso, Terona, Nini, uma galera naquele salãozinho do Horto, um silêncio, o irmão Valdir sentado com aquela cara olhando para a gente. Quando ele saía para ir no banheiro, todo mundo largava tudo, era uma brincadeira. Aí foi o que deu, ninguém aprendeu grego, né? Mas a palavra autoridade significa só, no original, poder de escolher, direito de mandar, liberdade de se fazer como se quer, poder de reger ou governar. E o dicionário define a autoridade como sendo aquele que tem o direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer pelos outros, tem poder de dar ordens, de tomar decisões e de agir. Autoridade. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você só está aqui por causa dele. Esse sítio só existe por causa dele. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha, irmãos, a autoridade máxima. Você entendeu por que você precisa obedecer a ele? Porque você está aqui por causa dele. Se ele quisesse ficar agora, só com um assoprinho, você vira pó. Então, se você é filho dele, você deveria entender isso. Tudo foi criado por ele e todas as leis físicas do universo são mantidas pelo poder. Tudo. E é por isso que Hebreus 1,3 diz lá que ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, Deus age a partir do seu trono, e o seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Ponto final. Inquestionável. Então, irmãos, a autoridade é um princípio divino. A autoridade representa o próprio Deus. Deus é a autoridade.
Deus é o único que tem autoridade e o único que pode concedê-la para alguém. Isso significa que toda autoridade que há no mundo provém dele. Tudo que existe de autoridade no mundo provém dele. É por isso que Romanos 13, capítulo, versículo 1 diz: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus tem autoridade direta sobre o homem, e o homem tem autoridade delegada por Deus. E aqui eu chamo a atenção para você: só se submeterá à autoridade que Deus delega àquele que reconhece e se submete à autoridade de Deus. Você só vai obedecer uma autoridade na terra, seja uma autoridade eclesiástica, seja uma autoridade governo, seja o que for, você só vai obedecer se você obedecer a Deus, se você reconhecer que Ele é autoridade. O segundo princípio que rege esse mundo é o princípio da rebelião. O que é rebelião? É resistência contra os agentes da autoridade. Olha só, rebelião é resistência contra os agentes da autoridade ou contra a ordem de coisas estabelecidas. É uma revolta, é uma desobediência, é uma insubmissão. O princípio da rebelião, que é a insubmissão à autoridade, ela originou-se com Satanás. Por isso que eu falei, os caminhos antigos, veredas antigas, foram estabelecidos na eternidade. Ezequiel diz assim, capítulo 28, versículo 13 a 15: estavas no Éden. Quem é que estava no Éden? Satanás. Jardim de Deus. Que dá a ideia aqui, quando o homem foi criado, o Éden já existia, aqui dali devia ser Então estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Olha como é que o bicho era pomposo, e ele aqui ser maior que Deus. No dia em que fostes criado, fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Até o dia que ele deixou de ser perfeito. Até o dia que ele saia do caminho. Isaías 14, 13 e 15 diz assim, tu dizias no teu coração, olha só o caminho que ele começou a tomar: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Você viu o que é desvio de vereda? Olha a consequência. Aquilo que era coberto de todas aquelas pedras de ouro, que tinha tudo, lançado, precipitado no reino dos mortos. Irmãos, o problema de Satanás foi que ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele quis se colocar acima da sua condição de subordinado, para ser semelhante à autoridade. E foi por isso que ele caiu.
Eu quero dizer a vocês, jamais tentem se colocar perante uma autoridade acima da sua condição de subordinado, porque você vai se estrepar. É só você pegar um funcionário da empresa, espera amanhã quando você chegar lá no seu trabalho, começa a dar uma de querer ser maior do que o seu chefinho lá, aquele que é autoridade sobre você. Eu quero ver se no final de semana você não está no olho da rua. Vai, experimenta, você vê se eu estou falando a verdade ou não. É por isso que às vezes você vê funcionários, coitados, lá, estão arrancando o sangue dele. O Juninho ali, a secretaria, arranca o sangue. Mas ele está lá por quê? Porque ele está na dele. Deixa que Deus trabalhe. E quando Deus criou Adão e Eva, o que Satanás fez? O que o diabo fez? Passou a tentá-los para eles terem o mesmo espírito, a mesma atitude de rebeldia que ele teve para com Deus. Leia lá em Gênesis. Deus estabeleceu uma vereda para Adão e Eva, e eles se desviaram, se submetendo àquilo que o diabo estava soprando no ouvido deles. Decidiram tomar um outro caminho, caminho da rebeldia, e é por isso que deu o que deu. Você vê lá que o homem comerás do suor do teu rosto. Aí eu quero dizer para você, está tão bom aqui, não está? Parece até que está tudo leve. Mas eu quero só lembrar uma coisinha para você. Amanhã às 6 horas alguns vão ter que levantar para pegar um transporte lotado de gente que vai trabalhar, para aturar aquele chefe enjoado, para ganhar aquele saláriozinho desse tamanhozinho. Hoje você está aqui comendo 5 vezes por dia, se entupindo, ainda bem que não entupiu os vasos. Mas se bobear vai chegar em casa amanhã, ai, que saudade. Tudo isso por quê? Por causa do desvio de vereda. Você quer brincadeira, irmãos? Abra os ouvidos, abra os ouvidos. É muito sério isso. Mulherzinha hoje, quando fica grávida, quando ela pega o resultado da gravidez, ela já quer marcar cesariana. Porque quando ela imagina aquela cabeça desse tamanho, passaria, ela já passa mal. É o que diz lá, a mulher terá dor de parto. Por isso que quando as bichinhas estão berrando, quando se eu escutar isso aí, berra mesmo, para você aprender. Para entender o que Deus fez. É por isso que você está assim. Infelizmente é verdade. Irmãos, é com esse princípio satânico que o mundo tem sido governado. O homem, não adianta, o homem sem Deus, ele se opõe, é natural dele se opor à autoridade de Deus e também às autoridades delegadas. Mas isso, o homem sem Deus, isso não é próprio para nós. 2 Pedro 2, 9 a 11 diz o quê? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor, se referindo a Judas 1,9, quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do seu corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o Senhor te repreenda. E hoje eu fiquei olhando nessa campanha. Você tem todo o direito de discordar de uma autoridade, você tem todo o direito de não gostar da Dilma, de não gostar do Aécio, entendeu? Mas você não tem direito de falar mal, de criticar, de zombar, de fazer gozação com essas pessoas, porque a Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Quando você faz isso com autoridade, você está fazendo contra o próprio Deus.
quanto o próprio Deus. Agora, caminhando aqui para o final, pode ficar tranquilo que eu tirei 5 páginas do meu estudo. Eu cheguei aqui numa crise, que eu tinha escrito tanto, rapaz. Aí saiu um dia, corri lá, sentei na frente do Senhor, olha, foi tão bom que eu passei o olho e falei assim, é isso aqui mesmo, arranquei 5. Porque eu queria entrar em algumas outras áreas aqui, que depois a gente pode tratar isso. Eu acho que o que eu estou colocando aqui é suficiente. O que a Bíblia estabelece para o homem. A palavra de Deus em Romanos 3:1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque na autoridade que não procede de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Como eu já falei, né? Submissão à autoridade é um princípio divino. Agora, irmãos, a submissão, ela não deve ser considerada um ato de obediência externa. É importante até que você faça isso. Você está com vontade de se rebelar? Você está bloqueado mesmo sem entender. É de fundamental importância que você se submeta. Porque Deus vai te honrar, Ele vai te mostrar, né? Mas o ideal é que essa obediência não seja apenas um ato externo, mas sim um ato consciente do que é uma autoridade, porque aí vai ser muito mais fácil para você, muito mais agradável, tanto a você quanto a Deus. Irmãos, o que é autoridade delegada? Porque Romanos 13:1 diz lá, né? Não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus tem sua autoridade direta e tem a sua autoridade indireta, delegada ao homem, né, representada na vida de um homem. O que é essa autoridade delegada? É a autoridade de Deus, que está representada na vida de uma pessoa. É por isso que a gente deve se submeter, né, às autoridades. Porque quando você se submete a qualquer tipo de autoridade, é a Deus que você está submetendo. Vamos ver lá, não preciso ler aí, né? Atos de 9:3-6, não vou ler aqui também não, só quero tocar numa questão. Atos 9:3-6 nos mostra que Saulo, olha só, Saulo, a caminho de Damasco, para perseguir cristãos, ele se defrontou com o Senhor. E quando ele caiu no chão, quando ele vê aquela luz, ele cai no chão, ele entendeu, naquele momento, que era impossível ir de encontro, ir contra a autoridade de Deus. E aí ele aceitou a Jesus. Ele percebeu, isso aqui não tem para mim. Eu posso fazer de tudo, mas contra isso eu não posso. Ali ele entendeu. Lá em Atos 9, você vai ver o Senhor dizendo para Saulo naquele momento: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha só, olha aqui, após o encontro direto dele com a autoridade máxima, com a autoridade de Deus, Deus fez o quê? O direcionou para uma pessoa, para Ananias. A autoridade delegada por Deus. Deus disse para o Senhor: você vai lá, entra na casa de Ananias, quem vai te dizer o que você tem que fazer. Olha que coisa linda, né? Quando Paulo vai, Paulo não questiona. Você lendo lá, você vai ver um homem tão inteligente, culto como Paulo. Foi capaz de dar ouvido a um simples, humilde homem. Se eu não me engano, acho que só tem menção na Bíblia essa única Bíblia, não sei, me recordo de outra. Por quê? Porque
Paulo deu ouvido? Porque ele reconheceu a autoridade de Deus. Ele reconheceu. E quando ele reconheceu a autoridade de Deus, ele reconheceu que não era o Ananias, não era o inculto, não era o chamado pobretão, não é o mendigo, não é nada, é Deus na vida dele. É Deus. Então Paulo fez o que? Olhou não para Ananias, olhou para a autoridade de Deus na vida de Ananias. Irmãos, isso nos faz ver, tem que nos fazer entender que quem reconhece a autoridade lida puramente com a autoridade, não com o homem. Paulo não se considerou tão excepcional ao ponto de querer ouvir apenas a Deus. Eu só ouço Deus. Não, não é mesmo. Irmãos, muitos dizem que obedece a Deus, mas na realidade não obedece coisa nenhuma. Estão enganadinhos. Só obedece a Deus quem obedece às autoridades delegadas por Ele. Só se submeterá à autoridade de Deus, que Deus delega àquele que reconhece e se submete a Ele. Irmãos, Ananias, que tinha na vida de Ananias era apenas o Espírito de Deus na vida dele, era um homem cheio. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não gosto muito desse negócio de dizer eu sou presbítero, eu não gosto disso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro, se o presbitério estabeleceu normas, por exemplo, vou pegar o exemplo desse retiro. Se o presbitério estabeleceu normas para esse retiro, e você, por não concordar com elas, ou com algumas das normas, você quebra a norma, não se submetendo a ela, você está em rebeldia. Você é rebelde. Chame de rebelde, não. Não sou eu que estou chamando. A Bíblia que mostra isso. Porque você está contra uma ordem que foi estabelecida por uma autoridade. Você está em rebeldia contra a autoridade delegada por Deus, porque o presbitério é a autoridade delegada por Deus. E se você está contra o presbitério, você está contra o próprio Deus. Sabe, eu fui constituído presbítero da igreja. Foi Deus que me constituiu. Foi Ele que me constituiu como a sua autoridade, através da ordenança de suas autoridades delegadas, os irmãos do presbitério. Tem uma frase que o irmão Valdir dizia: eu posso não ser autoridade para ninguém lá fora, mas para vocês eu sou, para vocês eu tenho que ser. Irmãos, gostando ou não, eu estou falando de mim, tem mais 5 aqui, eu estou falando de mim porque é a minha mensagem. Gostando ou não de mim, achando bonitinho ou não, bravo ou não, concordando ou não que eu seja um presbítero, talvez seja assim, que absurdo botar aquele cara como presbitério. Gostando ou não, vocês devem obediência a mim. E por favor, não deixe o demônio soprar nos seus ouvidos. Ah lá, está ficando altivo. Nada disso não. Não sou eu que estou falando isso não. É a palavra. É a palavra. Se vocês não procederem dessa forma, vocês estarão em rebeldia contra Deus. Lembre-se disso. Isso serve para todos. Isso serve para os irmãos de encargo.
Porque tem gente que não vai ao grupo familiar, sabe por quê? Ela não comporta aquele monte de carro, não sabe nem falar nós vai, nós vem, nós fomos, sei lá. Ele está lá, constituído como autoridade. Se ele não estiver bom, o problema não é seu, o problema é de Deus com quem o colocou. Cabe a você obedecer. Esse é o caminho do Senhor. Essas são as veredas antigas. Sabe? É preciso reconhecer a autoridade. Quando eu fui colocado como presbítero, pergunta os irmãos, eles me chamaram a mim, o Eli, o Rogério, vamos levar vocês lá no hospital, para o irmão Valtinho pôr as mãos. Eu falei assim, não era a hora. Você acha que eu não gostaria de ter sido consagrado ao presbitério ali no nosso meio? Com a presença do irmão Valtinho, aquele homem que eu caminhei com ele, que eu amava e que eu sei que ele amava. Queria. E eu quase que fiz um negócio com Deus, mas eu não fiz porque eu fiquei com medo. Eu quase que orei e falei assim, Senhor, eu só serei presbítero se o irmão Valtinho tiver curado lá no auditório, para impor a mão sobre mim. Mas eu pensei, eu estou ficando doido, esse negócio para lá. Você sabe por quê? Porque eu reconheço a autoridade. Eu me ajoelhei debaixo das mãos dos meus 3 irmãos. Porque eu falei para eles, vocês são tão autoridades quanto o irmão Valtinho, não existe diferença. Sabe, eu estive agora, um mês atrás, em Itacaré, na Bahia, e ao chegar de manhã na praia, sonhando em ver aquela praia bonita, linda, com a minha mulher e minhas filhas, eu me deparei com uma grande tempestade. Vocês já viram como é que se forma uma tempestade? Ficando tudo preto, aquelas nuvens, trovoadas, relâmpagos. Quando eu fui chegando, eu me deparei com isso. Minha mulher deve estar desesperada. O que você vai falar, irmão? O problema é que essa tempestade foi na minha barriga. Não foi no céu. Me deu uma dor de barriga, de repente. Começou a trovoar, relâmpagos, e a chover granizo. Eu estacionei o carro no primeiro lugar que eu achei e saí no meio das cabanas procurando um banheiro. Eu cheguei no primeiro banheiro, tinha um senhor lavando o banheiro. Ele tem um sabão, lavando tudo. Eu parei na porta do meu filho. Eu falei assim, moço, precisava usar o banheiro, o senhor pode deixar eu entrar? Ele olhou para mim com um monte de sabão, um monte de pano, balde, vassoura. Eu estou limpando. Eu falei assim, meu filho, se você não deixar eu entrar, eu vou me cagar todo aqui agora. Ele rachou fora do banheiro. Eu entrei. O pior é que ele ficou sentado lá, porque as portas assim, nas minhas direitinhas, ficou sentado. E bicho, toma a tempestade, cara. E uma vergonha. Resumindo, eu não me borrei, mas borrei o banheiro todo. Eu não abri a porta, eu agradeci a ele, não deixei nem uma moedinha para ele. E rachei fora de vergonha. Mas por que eu estou dizendo isso? Se aquele homem dissesse, aqui não, eu estou lavando, eu ia sair dali para procurar outro banheiro. Eu não sei o que ia acontecer. Por quê? Porque naquele momento ele era uma autoridade. Se eu chegar lá no auditório domingo, na sala da Elisa, as meninas aí dando aula, e eu tiver que falar alguma coisa, eu vou chamar ela na porta. Elisa, estou precisando disso, tá? Posso chamar? Posso entrar? Porque lá dentro ela é autoridade. Reconheça a autoridade. Não abuse da sua autoridade. Você tem todo o direito de questionar. Outro dia uma irmã me questionou uma coisa sobre o retiro. Inclusive eu estou até para conversar com ela. Eu disse que ia almoçar com ela, não almocei ainda. Não vou falar seu nome não, tá? Não fica vermelha não, porque ela é muito branquinha.
Mas aí ela escreveu um negócio para mim, mas depois eu entendi o que ela escreveu. Ela disse assim: tio, me explica isso para que eu possa obedecer. E eu olhei assim, aí eu expliquei tudo e tal, aí no final eu escrevi para ela: querida, você tem todo o direito de não entender e não aceitar uma decisão. Você tem todo o direito de querer, mas não entendendo ou não aceitando, e se não tiver jeito, se submeta, porque a desobediência é um princípio satânico. Não entra por esse caminho. Aí depois ela me retornou explicando por que tinha escrito aquilo. Entendeu? Mas é isso aí, às vezes aí tem essa mania, né? Aceito isso, decidiram isso. E concluindo, meu irmão, ainda bem que o almoço é meio-dia e meio. Até Derônio ontem falou 1h15, só fala 40 minutos. E concluindo, eu quero deixar para vocês apenas 3 exemplozinhos rápidos. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que a maior das exigências que Deus faz ao homem, a nós, os crentes, não é que você seja um bom dizimista. Isso não. Que seja um bom orador, seja um bom irmão, nada disso. A maior das exigências que Deus nos faz é que nós o obedeçamos. Porque se nós obedecermos a Ele, nós vamos entender o que nós temos que fazer. E faremos por obediência. Obediência, irmãos, é submissão, é colocar-se em sujeição, é submeter-se ao controle de alguém e render-se à admoestação ou conselho desse alguém. Isso é obediência. Vocês estão ouvindo? Querem obedecer? Saiam daqui e pratiquem o que está sendo falado. Olha só um exemplo de Davi. 3 exemplos para fechar. 1 Samuel 15. Deus ordenou que Saul, olha só, Deus deu ordem a Saul que atacasse os amalequitas e fizesse o quê? Destruísse totalmente, tudo. O que Saul fez? Venceu a guerra, poupou o rei Agag e junto com ele o que havia de melhor, entre os bois ovelhos, os cordeiros animais, mais burros e todas as coisas valiosas, com um argumento bom, uma boa intenção. Se é que o argumento dele foi verdadeiro, né? Espero que tenha sido. Mas o argumento dele foi o quê? Para poder sacrificar com Deus. Poxa, o bicho está tão bonito esse poderio, por que eu vou matar? Não, vou levar lá com o sacrifício. E aí vem aquilo que vocês sabem, né? 1 Samuel 15:22 que diz, né? Tem porventura, Samuel falando, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, podem que se obedeça a sua palavra? Sai dessa, é obediência. Não arruma pretexto, não. Não adianta boa vontade, fazer coisinha porque acho que é assim assado. Não, é obedecer a Deus. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carnes. Irmãos, a rebelião ou a desobediência de Saul perante o que Deus tinha ordenado para ele, que era destruir totalmente, foi considerado um pecado de feitiçaria para Deus. E o que custou a Saul? A sua coroa de rei, o seu trono, através ainda de uma morte terrível. 1 Samuel 15:23 diz, porque uma rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olha só, quando você se rebela, é um pecado de feitiçaria, por causa do diabo. É isso que você está querendo para a sua vida? E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja dele. Após esse episódio da desobediência de Saul à autoridade,
Deus rejeita Saul e Deus unge Davi como rei. Agora olha que coisa maravilhosa, um homem que conhece a autoridade de Deus. Israel passou a ter dois reis, o rejeitado e o escolhido. O rejeitado permanecia no trono, né? E só poderia sair o dia que morresse. E Davi, o rejeitado, ou o escolhido, estava lá. Agora, se você for ler, você vai ver que Davi continuou um homem debaixo da autoridade de Saul, com todo o problema de Saul. Em duas ocasiões ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Se coloca no lugar dele: eu vou ser o rei, aquele cara não presta, todo mundo sabe que ele não presta, deixa eu detonar, vou fazer fofoca, vou fazer de tudo para derrubar ele, o ministério dele. É eu que mereço estar tocando aquele violão, não é o fulano não. Deixe que no tempo próprio Deus se levanta. Lembrei que agora não ia falar, mas lembrei, é o tempo próprio. Ana Cláudia, você está na igreja desde que ano? Nem se lembra, já virou patrimônio. Desde a de 92. Ana Cláudia hoje é responsável pelo Ministério do Louvor. Mas eu lembrei dela aqui agora, Deus levanta. Ana Cláudia passou de 92 até 2014, 2013, né? Ela não tinha Ministério de Música, de Louvor. O que ela fez? Eu quero servir. Juntou um coral de crianças, deu aula para crianças, fez coral, pegou uma turma chamada do Belém aí, montou um coral chamado Coral Belém, e até eu posso fazer parte dele, porque eu já descobri que eu sou muito bem entoado. O pessoal da cozinha depois me mata. Entendeu? E trabalhando. Momento algum estava reivindicando, eu quero, no anonimato, não, fazendo um serviço dela. Até a hora que Deus olhou para ele: vamos pegar essa irmã aí, tem outras coisas para ela. Então, irmãos, trabalhe para Deus. Quem precisa ver você trabalhando sou eu, não, é Deus. Porque Ele vendo, na hora que tiver o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas ninguém enxerga, não tem problema, não está enxergando, é porque não vai enxergar mesmo. Mas na hora que tiver que enxergar, Deus vai fazer enxergar. Saul encontrou Davi na caverna, ou Davi encontrou Saul na caverna dormindo. Lá em 1 Samuel 26, 9 a 11 diz assim, o companheiro dele, o Abissai, pegando ele, Saul, está dormindo, vamos matar o bicho. O que a palavra diz lá? Davi, não mais. Não toca nele. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Olha a autoridade, olha o conhecimento da autoridade. Pelo homem daquele que já estava já com trono já para ir para as cucunhas, eu falei assim, não toca nele, ele é ungido de Deus. Olha o que ele diz aqui, acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, olha só que coisa linda, gente, tão certo como vive o Senhor, o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O fato é que eu não vou fazer nada, isso é com Deus, quanto a autoridade eu não ponho na minha mão. O Senhor me guarde de que eu esteja na mão quando sou ungido agora, porém toma a lança que está à sua cabeceira e a pilha de água e vamos. Ele mandou Abissai pegar a lança e rachar e falar, vamos sumir daqui, porque se ele acordar ele pega a gente, né? Olha só a atitude de um homem que conhece a autoridade. Olha o exemplo de Paulo. Antes de Paulo se tornar um cristão, ele tentou acabar com a igreja, né? Já falei, vocês sabem, né? Mas depois do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco,
Ele entendeu que era difícil, né, recalcitrar, ir contra, rebelar-se contra Deus, se revoltar contra os aguilhões, né, contra a autoridade divina. Naquele momento, quando Paulo cai ao chão e que reconhece Jesus, deu-se o início ao tratamento da vida de Paulo. Agora, olha só, o que precisava aprender aquele que não parava de ameaçar e perseguir a igreja por considerá-la a escória do mundo? O que precisava aprender aquele que fora instruído aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio de sua época? O que precisava aprender aquele que tinha livre trânsito na sala dos governadores e dos sumos sacerdotes? O que precisava aprender aquele que podia se comunicar livremente com qualquer estrangeiro do seu tempo? O que esse cara precisava? Resposta simples, ele não sabia. Paulo precisava aprender a obedecer e se submeter à autoridade de Deus. Pessoal, isso que ele precisava. A obediência na vida de Paulo era o ponto de partida, né, para a restauração dele. Porque dizer que você é convertido, mas é insubmisso, é desobediente, não obedece a nada, é questionável a sua conversão. É questionável. O problema é que para nós todo mundo está no céu. Está todo mundo no céu. Deu um terremoto aqui, está todo mundo no céu. Pensa. Isso era importante, tanto para a restauração dele, como para a confirmação da conversão e para o ministério dele depois. Você quer ter um ministério na igreja? Seja obediente. Essa madrugada eu estava pensando, eu falei assim, eu tenho 54 anos, Julinho, 53? Rogério, quantos anos? 51. Odilon? 85. Eli? Bom, Odilon e Eli já estão no bico. Terônios? 66, está mais ainda do que Eli. Entendeu? Quer dizer, 6 presbíteros, tudo já velho. Tudo já velho. Irmãos, a igreja não vai morrer. Não. A igreja de Deus, a igreja em Vitória, ela tem que continuar. Os futuros presbíteros estão aqui, Estão aqui. Será que vocês já pensaram nisso? Que você pode ser um futuro presbítero? Será que você botou já na sua cabeça que você precisa de se posicionar com Deus? Porque você tem responsabilidade perante a igreja de Deus. Agora não é na desobediência que você vai chegar lá. A gente fala, para de beber e você bebe. O presbitério tem que falar uma língua só. Você pode até encher a cara por aí, mas não tem a nossa aprovação. Ninguém aqui bebe. Concordando ou não, joga fora essa miséria dessa bebida. Joga fora a prostituição. Será que a igreja tem que morrer quando morrer esses homens? Ou então vai começar a trilhar por outras veredas? Agora é a igreja do que? Pode dançar, beber, fazer festinha, não tem nada a ver, agora é novo tempo. Não. Irmãos, lembre-se disso na vida de Paulo. Ananias era um ilustre desconhecido. Se Paulo não tivesse contato com a autoridade na estrada de Damasco, ele não teria se sujeitado a Ananias. E aí eu pergunto, você tem se sujeitado aos irmãos? As autoridades espirituais que Deus tem colocado? Estou falando muito acerca da igreja, porque eu ia tocar nos assuntos de fora, mas não dá. Mas toda autoridade tem que ser obedecida. Você tem? E o último exemplo, o maior de todos os exemplos, está lá em Mateus 26, 39 e 42, na oração de Jesus no Getsemane. Prostrou-se Jesus sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Tornando a retirar, chorou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, esta é a oração na qual Jesus expressa a sua obediência absoluta à autoridade do Pai. Essa oração aqui se fundamenta naquele versículo de 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Olha Jesus lembrando da palavra. Jesus considerava obedecer à vontade de Deus muito mais importante do que o sangue dele derramado na cruz. Muito mais. Jesus ali naquele momento, ele ora com toda a sua sinceridade, porque quem quer ser cravado, quem quer ser morto daquele jeito, daquele sofrimento, mas ele não diz lá na oração dele: eu quero ser crucificado, eu tenho que beber o cálice, vamos logo, eu estou ansioso para ir. Ele simplesmente deseja obedecer a Deus, e é o que ele diz quando ele fala lá: Pai, se houver alguma possibilidade de eu não subir a cruz, me tira dessa. Mas ainda não era a vontade dele que se destacava aqui, porque na frente ele diz: mas seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai. Irmãos, nós não podemos servir a Deus e andar por caminhos diferentes. Isso é fogo estranho. Não vem para cá tocar se você está na patifaria, putaria, seja lá o que for. Você sabe muito bem o que você faz aí fora, e depois vem aqui cantar: nós te adoramos. Cuidado, 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 que Deus, como dizia Celso, Deus é cavernoso. Irmãos, tenhamos temor do Senhor. Temor é o princípio da sabedoria. Tenha temor. Ele nos conceda a graça que nós podemos nos livrar desse espírito maligno da rebeldia. Só depois de você reconhecer essa autoridade de Deus e aprender a obedecer, é que você vai conseguir andar em caminhos de retidão. Porque se você não entender isso, seus caminhos vão estar sempre sendo desviados. Provérbios 14 diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza. Se você está em caminhos, em veredas tortas, você está desprezando o seu Deus, Deus que te criou. Irmãos, não é fácil não. É por isso que eu estou hoje aqui, finalizando esse retiro, exortando a você. O tema do nosso retiro: retorne às veredas antigas, através deste caminho da obediência e da submissão. Saul, por causa da sua desobediência, padeceu a derrota perante os filisteus, perdeu o filho Jonatas e se suicidou, se lançando sobre a sua espada. Que fim para o rei! Tudo isso por causa da desobediência. Davi, por causa da sua fidelidade na obediência e na submissão à autoridade de Deus, foi considerado homem segundo o coração de Deus. É por isso que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Davi pecou com Betseba, Davi mandou matar, Davi fez miséria, mas Davi se submeteu a Deus. Quando foi dito para Davi o que ele tinha feito, ele reconhece na hora. Pecar nós estamos sujeitos, mas olha a atitude de Davi: pequei, e ele se arrepende. Consequências vieram. Paulo, por reconhecer a autoridade de Deus, ele foi abençoado de tal forma que a maioria das cartas do Novo Testamento são da autoria dele. Olha que coisa linda. Deixou escrito para que nós pudéssemos aprender. E no final da carreira dele,
ele bate no peito e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ele considerou a obediência um bom combate. E Jesus, por causa da sua absoluta obediência e submissão, ele foi exaltado de tal maneira que está sentado à destra do Pai, governando o mundo com a sua autoridade. Irmãos, neste momento eu queria fazer um convite a vocês. Você sabe como tem sido a sua vida. Nós viemos para esse retiro, não foi para brincadeira. Nós tivemos mais tempo de brincadeira do que isso aqui. Às vezes, falei, sei lá, 1h30, vou ser criticado. Mas ninguém critica o excesso de tempo de brincadeira. Mas eu quero dizer o seguinte: você veio aqui, primeiro porque Deus te colocou aqui. Você não veio aqui porque você fez inscrição. Você não veio aqui porque, minha mãe, minha colega, vai, eu vou. Você veio aqui porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você estaria aqui. Ele te trouxe. E Ele te trouxe aqui para te fazer, para me fazer melhores do que nós somos, para direcionar a nossa vida, para nos dar um rumo de menor sofrimento à frente. Eu falei no dia 31 lá, outro dia a Rosana me lembrou no WhatsApp, quando o Saulo morreu, se Deus mostrasse o que vai acontecer conosco nesse ano, nós desmaiaremos. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, nem você sabe. Mas eu queria fazer um convite a você. Se você tem dificuldade de submissão à autoridade, porque isso não é fácil, não é fácil não. Você tem que estar cheio do Espírito. E você olha para a minha cara naquela hora que eu estou falando meio, aí eu me submeter para esse cara. Rapaz, olha, não é fácil não. Olha. Quantas vezes eu criei problema com Derônios ali, ó. Ali. Só que hoje, né, Derônios, nós nos amamos hoje, né? Um processo longo, doloroso. Eu e o Derônios, dois temperamentos difíceis. Mas hoje a gente se entende perfeitamente bem. Agora, um irmão querido, mas em certos momentos, que dificuldade de aceitar certas coisas. Dificuldade, porque isso é natural do ser humano. O espírito contencioso, o espírito de rebeldia, o espírito que às vezes que contra as coisas. Então eu queria dizer, se você tem essa dificuldade, seja qual for a autoridade, seu pai na sua casa, sua mãe, não são crentes, papai e mamãe não é crente, não interessa, eles são autoridades sobre a vida sua, sobre a sua vida. A eles você deve obediência. Talvez seja por isso que eles ainda não são crentes, sejam crentes. Talvez por causa do seu péssimo testemunho de obediência em casa. Então eu queria encerrar esse retiro apenas fazendo esse convite sem muito alarde, porque é uma decisão que a gente tem que tomar. Tem certas coisas que é questão de atitude, é se posicionar. Falar para você que você tem que obedecer o motorista do seu ônibus, eu posso falar até com um ímpio lá fora sem Deus, que ele pode entender muito bem que obedecer bonitinho, sem nenhum conhecimento de Deus. Atitude. Agora é claro que para você vai ser muito mais fácil, porque o Espírito de Deus está em você. Ele vai te ajudar a você viver dessa forma.